com eco? Parou? Teste. Agora melhorou. Estão me Melhorou, ouvindo né? bem aí de casa? Ótimo. Perfeito, que agora vai ficar melhor. Ai, bacana. Boa noite, Regiane. Como está? Boa Direto do noite. Amazonas, como é que está aí essa Amazonas é questão da quente. pandemia? Não é? E como é que está o isolamento social aí no Amazonas? Me conta, porque aqui na cidade urbana, aqui, né, em São Paulo, tá todo vapor. Me conta. Uau, aqui foi decretado que os comércios iriam ser fechados, né? Que só iria abrir aqueles comércios essenciais. E Uhum. aí tá todo mundo dentro de casa louco, porque não pode sair, não tem nada para fazer por fora de casa, né? Então eles estão tomando medidas muito drásticas, porque o Amazonas entrou agora no radar da pandemia, né? Por conta do número de casos que aumentou consideravelmente. Aqui, última atualização de boletim, a gente tinha 29 óbitos por conta da Covid. Né? E Bastante, né? 44 já se recuperaram e tem mais de 100 pessoas internadas. Então, tem muitos casos, aumentou para 600 e pouquinhos os números de pessoas infectadas. Então, o governo ficou em alerta total, fechou a igreja, fechou comércio, fechou tudo, né? Só os essenciais estão funcionando. E Que aí, coisa, né? em São Muito Paulo, né? repentino. Uhum. É, São Paulo também está Bacana. nesse mesmo nível? Sim, sim. Todo o isolamento social, né? Regiane, vamos lá. Quer se apresentar? Se apresenta aí para quem está de casa, direto do Amazonas aí. Conta um pouquinho a sua área de atuação, enfim, seus projetos. Já começou a comentar? Ah, Estou super curiosa para saber. ah, certo. Então vamos lá. Eu sou psicóloga, formada pelo IESB, né, em Brasília, onde morei por alguns anos, é, em Brasília e formei por lá mesmo. Aí voltei para o Amazonas, eu sou amazonense, sou manauara de nascimento. E trabalho hoje com atendimento psicológico online, que hoje está em alta por conta dessa questão social que a gente está, né, de isolamento e tudo. E as pessoas estão falando muito na medicina online, e inclusive o atendimento online até foi mais difundido e divulgado, porque as pessoas parece que ainda não acreditam no potencial, né? Mas a gente educando e mostrando que funciona como uma terapia normal, só que com a mobilidade, né, de falar de qualquer lugar. Então as pessoas estão começando aos poucos a migrar para o atendimento online. Então eu trabalho com atendimento psicológico online, também dou palestras, treinamentos e atualmente eu estou lançando essa semana uma turma de psicodesafio. Né? Você já ouviu falar do psicodesafio? Não, como é que é? Me conta. Fiquei super curiosa quando você comentou, né, da sua Ó, turma, né? o psicodesafio é um grupo que a gente faz, ele não é a terapia, mas ele usa a psicoeducação, né, que são técnicas e ferramentas que nós vamos ajudar as pessoas a lidarem melhor com a ansiedade. Então, todos os dias é passado um desafio, a pessoa vai completar esse desafio naquele dia e com esse desafio, ela começa a compreender o seu estado emocional, a ansiedade. Então, o nome do psicodesafio é Aprenda como lidar com a ansiedade. Então, é exatamente para ajudar as pessoas com a psicoeducação, né, com esse conjunto de técnicas, para que ela. São técnicas terapêuticas até, né? E ela Tá. pode, né, melhorar esse estado. Então, esse é o intuito, esse é a nosso objetivo quando a gente faz um psicodesafio. Então, esse grupo funciona por 7 dias, né, para que a gente possa acompanhar essas pessoas que vão entrar nesse grupo. Então, quem quiser saber mais sobre o psicodesafio, na minha página do Instagram você vai encontrar as informações, ou se você quiser entrar em contato diretamente comigo, eu te falo
direitinho como Bacana. funciona, né? Vai começar na Inovador, né? segunda-feira. É muito bacana, Inovador. muito Uma ideia, interessante. assim, bem nova, né? E bacana, porque com essa demanda da terapia, né? Online, enfim, então tá seguindo uma linha bem interessante, né? É um grupo, não é isso? Isso, é um grupo. De Ele quantas é um pessoas? grupo, olha, no máximo, eu permito que entre até 50 para a gente poder acompanhar, né? No máximo. Bacana. Né? Aí a gente Uhum. faz o acompanhamento diário. Esse grupo tem regras, não é um grupo que você vai partilhar corrente, essas coisas, não. Ele tem regras, né? Né? Porque hoje o que mais as pessoas postam em grupo é notícias, é super, como eu vou dizer, super Essas fake tendenciosas, né? news, né? É, Fake news, não, a criatividade das pessoas, ela está tão grande que eu fico pensando, meu Deus, de onde que tiram tanta criatividade para criar tanta notícia de fake? inventar, né? Como Não, é assim, né? cada absurdo. E demandar tempo, enfim, né? De criatividade, né? Mas tem. E faz vídeo, e isso tudo desesperador, né? Todo mundo vai morrer, a gente vai. Não, gente, calma. A gente está E a numa maioria pandemia. negativa, né? Sim, super, super. A gente está numa pandemia, a gente sabe que é sério, mas esse excesso de informação acaba acelerando as pessoas, né? Inclusive, a maior demanda hoje do consultório é justamente a ansiedade, porque a pessoa está ali ligada em tanta notícia e recebe grupo e recebe ficando atordoados com tanta notícia e notícia desesperadora, né? Não tem nada de esperança. Né? Isso é muito Aumentou ruim. muito a sua demanda com a pandemia? Aumentou a sua demanda? Nossa, super combinou, né? Aumentou? Como é que tá o seu consultório? Né? Aumentou um pouco, né? A gente tem também demandas que a gente faz. Tô fazendo um acolhimento, né? A gente tá num projeto com uma outra psicóloga que a gente chama de psicólogo anjo, né? Então a gente faz assim aquele acolhimento inicial, porque a pessoa está acelerado, quando a pessoa está muito apavorado e ela já não está sabendo o que fazer, aí a gente faz aquele acolhimento, uma conversa inicial para que a pessoa possa se acalmar, para que a pessoa possa ter aquele alívio, né? Porque diante de tanta notícia, tanta exposição, acaba prejudicando, né? A mentalidade, a mente acaba ficando adoecida por tantas coisas negativas que se recebem, né? Todos os dias. Uhum. Eu não sei o que você acha também com esse excesso de informação, né, que a gente comentou, né? E com, óbvio, com essa instabilidade do nosso futuro, né? Tudo isso, né, muda a rotina, essa questão de adaptação, de dificuldade, né, em aceitar o novo, a nova realidade. Esse é o novo, né? Essa instabilidade vai ser constante, né? A orientação hoje agora é essa, daqui a uma hora pode mudar, enfim, né? E é o que você falou, né? A demanda devido à ansiedade aumentou muito, né? Pensando nisso, o que você, assim, na sua trajetória profissional, nos seus atendimentos, né? O que você encontra mais, assim? Como que as pessoas chegam para ti, assim, em terapia comentando? Questão de Nossa, ansiedade. a maior parte vem apavorada, né? Eu cheguei, teve uma que disse, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca, eu não aguento mais, porque eu ligo a televisão, eu vejo desgraça. Eu vou para o meu WhatsApp, eu vejo desgraça. Então, a pessoa chega num estado que ela tá tão acelerada que ela não consegue nem organizar direito os pensamentos. Né? Então, usa máscara, não usa, álcool gel, não usa, mão, lava e tal. Então, é muita. Ela vem transtornada mesmo com essa carga de informação e acaba que a gente tem que fazer aquele primeiro acolhimento, acalmar a pessoa para ela poder conversar com a gente na terapia. Ah, pessoas que já têm o transtorno de ansiedade, né?
E aí, outras que estão desenvolvendo esse transtorno de ansiedade. Olhar, algumas só é por notícias, outras é realmente porque já tem um histórico de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que dar aquele primeiro acolhimento, naquela conversa assim mais light, né? Tentando quebrar aquele gelo, aquela agonia, angústia, que a pessoa vem realmente angustiado para terapia, né? Então, esse é o quadro que eu estou enfrentando com mais frequência, né? Quando as pessoas vêm para terapia, né? Esses dias, né? Com essa pandemia, com isso tudo que está acontecendo. Certo. A Dalila acabou de fazer uma pergunta bem pertinente, achei interessante, assim. Qual é a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade? Não tem diferença? Ok. Muita. Ansiedade, às vezes a pessoa diz assim, eu encontrei na padaria, eu fui à padaria por esses dias, né, quando começou logo começou essa pandemia, e uma pessoa disse o seguinte: gente, eu não sabia que eu tinha ansiedade até chegar o coronavírus. Só que ansiedade todos nós temos. O que é ansiedade? É uma preparação do nosso organismo para um evento, certo? Então, todos nós precisamos da ansiedade porque ela faz parte dos nossos instintos de sobrevivência, ela faz parte da nossa natureza e ela precisa sim existir. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é um freio para a gente não ficar sem noção, né? Então, é... ela ajuda nas questões sociais. Então, por exemplo, quando a gente está socialmente, né, você não vai chegar com todo mundo e brincar de qualquer jeito com todo mundo. Então, a ansiedade, aquele friozinho na barriga, vou conhecer fulano. Então, dá aquele teu friozinho que é uma preparação. Não, eu preciso saber o que falar, eu preciso saber como falar. E acaba que você tem aquele freio normal. Então, ela nos prepara para eventos, né? Então, antes de uma entrevista de emprego, é normal você sentir ansiedade, friozinho na barriga, aquele formigamento no estômago, né? Algumas pessoas dizem que é como ter borboletas no estômago, né? Então, as mãos gelam, né? Fica nervoso, a voz fica trêmula. Então, tudo isso acontece e é normal, completamente normal. Todos nós precisamos da ansiedade, né? Inclusive, os nossos antigos antepassados, se eles não tivessem ansiedade, eles viveriam contaminados, né? Por exemplo, a carne podre. Então, vou sentir o cheiro, então essa carne não está boa. Então, isso é a ansiedade trabalhando. E a ansiedade normal. Agora, quando a ansiedade se torna excessiva, é que é o problema. Por quê? Porque ela começa a dominar e é como se você tivesse continuamente sendo atacado por um animal feroz. Então vem o frio na barriga, o coração acelera, né, as mãos soam e é do nada. Qualquer momento a pessoa está bem em casa, deveria estar tranquila e de repente dá aquela aceleração, né, aquela pânico. Então ela começa o coração a acelerar, começa a suar, começa a tremer as mãos, começa a tremer a voz. É como se ela estivesse se preparando para fugir, né? Então esse é o transtorno de ansiedade. É a ansiedade excessiva. O que vão pensar de mim? Estão pensando mal? Aquele negativismo é sinal de que a ansiedade está excessiva, né? Querer agradar todo mundo, ter medo do julgamento, o que vão pensar. Então existe sim essa diferença. Ansiedade normal até certo ponto. Ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade, ela é muito elevada e desproporcional. E ela tem duração mais longa do que a simples ansiedade, né? Por exemplo, eu estou ansiosa porque eu vou ter uma prova, né? E a ansiedade vai fazer com que eu me prepare melhor para aquela prova. Agora, passou a prova, passou também a ansiedade. Mas se ela continua, se ela perdura por muito mais tempo, aí ela é patológica.
né? A gente tem até um referencial para analisar um pouco a ansiedade patológica, né? E o nosso referencial, ele diz que a gente tem que observar se esses sintomas, eles se prolongam por 6 meses ou mais, né? Então, a gente tem que observar tudo isso, o protocolo, para a gente diagnosticar alguém com transtorno de ansiedade. Respondi? Certo, Ficou então. claro? Sim, então essa ansiedade tem que estar sempre relacionada a algum mal-estar, alguma sensação. É, o que tenho visto, né? O pessoal comenta também, né, sobre as mortes, né? O pessoal que está acompanhando as mortes aí em São Paulo, no Brasil, enfim, né? Como lidar com isso? Né? Porque todo mundo tá vendo excesso de informação, né? E aí tem que estar associado com esse excesso de medo, com esse excesso de sintomas, né? E como a Nem gente lida com isso, né? Certo. Nem sempre a ansiedade, ela tem os sintomas visíveis. A ansiedade, ela é um transtorno psicossomático. O que é isso? Psicossomático porque ela atinge tanto a nossa mente como o nosso corpo, né? E o nosso comportamento. Então, ela é uma soma de vários sintomas que aparecem. E, em geral, a ansiedade, ela começa na mente. A mente, ela fica sobrecarregada, então você tem aquele excesso de pensamento, você já pensa que vai morrer, então é muito interno o início dela, né? Porque a gente começa a... Um transtorno, ele se origina da seguinte forma: um pensamento, esse pensamento se torna excessivo, aí ele gera uma emoção. Essa emoção dá espaço a um comportamento, né? Eu sou da tríade da terapia cognitivo-comportamental, né? Então para Uhum. mim, ela explica muito bem esse transtorno, né? Que é esse ciclo, depois ele vai ser contínuo e vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então a ansiedade acaba gerando desconforto físico, sim, mas nem sempre é só o desconforto físico. Ela tende a começar na mente, com aqueles pensamentos acelerados, catastróficos. É interessante ver o sintoma da ansiedade como pensamentos catastróficos. É só desgraça que a pessoa pensa, em outras palavras, né? Ela nunca pensa o bem, ela sempre pensa que vai dar tudo errado, eu vou me dar mal, eu vou passar vergonha. Então, existe esse relacionamento aí da ansiedade com os sintomas catastróficos. Então, nem sempre é só o ataque cardíaco, isso já é a crise de ansiedade instalada, né? A ansiedade, ela começa muito internamente, muito na mente. Aí a pessoa pensa que isso é normal. Ah, não, vai passar. Ah, não, a gente vai sobreviver. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Eu tô morrendo de insônia por conta da ansiedade. Né? Aqueles pensamentos, é cada um pior do que o outro na minha mente. Aí eu digo, não, não, isso aqui Alerta é de Google normal. Chrome. Né? E Então, a gente teve uma pergunta aqui falando de insônia, né? Ela uhum. está relacionada à ansiedade ou ociosidade, a insônia? É interessante que é uma linha tênue, né? Mas a insônia, ela está muito ligada à ansiedade, sim. Porque a ansiedade, ela tem a característica do pensamento acelerar muito. Então, quando você vai dormir, aí você fica pensando no que você fez, do que você não fez, e fica se culpando por aquilo que você não fez, ou fica pensando nas hipóteses catastróficas. Isso é um característico de insônia pela ansiedade. Então, seu pensamento está a 1000 por hora, 24 horas por dia, como se você funcionasse sem parar 7 dias por semana. Então, a insônia, ela é bem um sintoma de ansiedade, sim. A ociosidade, a pessoa acaba dormindo de manhã enquanto poderia dormir de noite, né? Mas, mas ela está mais relacionada com a ansiedade quando ela vem com esse turbilhão de pensamentos que não deixa a pessoa relaxar. E Então, é vira isso uma que bola de acontece. neve, né? Aí não dorme bem direito, aí não produz durante o dia, aí não se concentra durante o dia, aí não consegue dormir, aí, né? Vai É virando uma bola de exatamente. neve se não cuidar disso, né? E a Sim. insônia, ela é um dos sinais que, opa,
preciso me atentar, né? Senão o Uhum. corpo uma hora vai falar, né? O fato de Tem, despertar, né? Opa, vamos lá, tem como alguma você coisa comentou, errada. né? A psicossomática, né? E é importante a pessoa se conhecer para saber ali, opa, eu não sou assim, eu não tenho essa insônia constante, né? Você Uhum. comentou dessa, né, essa duração. Então a pessoa tem que se conhecer para falar, opa, o que é normal, o que não é normal para cada um, né? Pensando assim de durabilidade, da ansiedade, tudo mais, tem uma classificação para cada ansiedade? Como é isso para ti, para sua linha? Então, existe a ansiedade em graus mais leves e existe também a categorização dos transtornos de ansiedade. Né? A gente Tá, pensa assim, a ansiedade é só ansiedade. Não, a ansiedade ela está relacionada a hoje nós não chamamos síndrome de pânico, né? O DSM veio mudar isso. A ansiedade é associada ao transtorno do pânico, né? E cada uma dessas ansiedades ela tem um foco, né? Então a ansiedade ela pode ser uma fobia específica, é aquele medo, por exemplo, de avião, medo de aranha, né? É um medo irracional para uma situação ou para um objeto. Né? Então eu tenho um medo específico de galinha, por exemplo. Porque quando eu era criança, fui atacada por uma galinha e todos os penosos me dão ansiedade. Então eu tenho um ataque por conta dessa ansiedade. Então a fobia específica é parte dos transtornos de ansiedade. A gente tem o mutismo seletivo, que é quando a pessoa tem ansiedade somente em uma situação social, nas outras ela tira de letra, mas em uma específica ela não consegue. Por exemplo, ela é muito extrovertida, consegue falar com todo mundo, mas quando é para ela falar numa reunião, ela trava. Né? Porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo do que vão falar sobre ela. Então, o mutismo seletivo também é parte da ansiedade. O transtorno do pânico, que é o medo das próprias reações físicas, né? Começa aqui o coração acelerar, eu vou ter um ataque. Aí a pessoa começa a ter um ataque de verdade, né? Ele costuma durar pouco, mas ele é muito intenso para quem está sofrendo. Então, pânico, que é o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, né? As pessoas ficam tão ligadas. Então, aqui no Amazonas, a gente está no período de chuva, sol, né? Que é a maior parte do tempo fica assim. E em específico agora está chovendo bastante. E aí tem a tendência a ter problemas respiratórios, uma gripe, um resfriado e tudo. Aí a pessoa já espirra, já, meu Deus, eu tô com Covid. Aí começa a ter aquela falta de ar, aquela compensação, né? Descompensação em relação aos sintomas, que é um resfriado, não é a Covid. Mas aí ela já está tão cheia de informações que ela pensa que ela já está tendo uma doença contagiosa e grave, severa. Né? Então, o pânico é assim. A gente tem a ansiedade generalizada, que é a pessoa pensar sobre tudo e tentar montar estratégias para prever o pior cenário. Então, a ansiedade generalizada, ela é quando a pessoa não é específico o foco dela. É sobre tudo, né? Se eu levar meu filho no rio, ele vai morrer afogado. Se eu for à praia, eu vou adquirir uma doença infecto-contagiosa, né? Isso num cenário normal, né? Não no cenário de hoje, né? Mas aí ela começa, né? Porque senão as pessoas podem pensar, pode ir pra praia. Não, não pode ir pra praia agora. Né? Então, a pessoa ela tende a apresentar esse universo de preocupações que é fruto da cabeça dela, né? Ela não tem uma razão palpável. E aí tem o estresse pós-traumático, que também faz parte dos transtornos de ansiedade, é quando um evento estressante acontece e a pessoa não consegue lidar, né? Por exemplo, teve um acidente de carro, aí a pessoa quase morreu. Então ela não consegue mais andar de carro por conta desse evento. Então ela passa um tempo sem conseguir andar de carro, enfim.
Então pode acontecer geralmente com o pessoal da guerra, né, que vai para a guerra, que tem esses cenários muito fortes, até mesmo os nossos heróis e heroínas, né, nossos enfermeiros, nossos médicos, que estão na linha de frente, eles tendem a desenvolver sim esse transtorno de estresse pós-traumático por conta do estresse que eles estão lidando no momento, né? É muita responsabilidade com os outros e consigo mesmo. Então, isso pode sim gerar e desencadear um sintoma de ansiedade. E a ansiedade social, que é aquela pessoa que não consegue se relacionar por conta é, de, de julgamentos, né? Então, a ansiedade social ou fobia social, ela está muito ligada ao medo do julgamento das pessoas. Então, esses são os principais, né, transtornos de ansiedade que a gente vê hoje, né, na atualidade e que estão presentes dessa crise que a gente está enfrentando, né? Principalmente o Muito, pânico, né? o toque também, né? Eu esqueci do transtorno obsessivo compulsivo, o toque, que pessoas que já têm a tendência, elas podem desenvolver o toque, ficar lavando a mão com muita frequência, limpar tudo, às vezes não tem precisão. E a pessoa começa a desenvolver o transtorno de obsessivo compulsivo também. Então, eles estão presentes, né? O pânico, ansiedade generalizada, não sei o que vai acontecer, o meu futuro é incerto. Então, todos aqueles pensamentos começam a vir recorrentes na minha cabeça e eu não consigo lidar com isso. E é É bem isso nosso que está cenário acontecendo. atual, né? Bem, nosso cenário, como se fosse um cenário de guerra, né? E a gente estivesse aqui no meio desse cenário de guerra, tentando sobreviver, né? E não sabendo como sobreviver, porque a gente lida com o noticiário, lida com os grupos, que são mensagens truncadas e a gente não consegue lidar corretamente porque nós não estamos preparados, né? Tudo que tira da normalidade causa sim ansiedade, uma certa ansiedade. Só que o problema é não deixar que ela se torne dominante na sua vida. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter Aprender a lidar diante com desse isso cenário. também, né? Porque essa é a nova realidade nossa, né? Uhum. Então a gente tem que se adaptar, enfim. Bom, nós falamos sobre a classificação, né? Temos uma pergunta. A ansiedade, ela é hereditária? Pode ser hereditária, sim. Ela tem vários componentes, né, de como é que ela surge, né? Ela pode surgir, às vezes você está tomando uma medicação, eu fiz um tratamento com uma medicação forte e eu comecei a ter crises ansiosas por conta daquela medicação, né? Uma medicação para tratar um problema de pele, então ela me causou sintomas parecidos com sintomas de ansiedade. Então, a medicação pode ser um fator desencadeante e a hereditariedade também. Tem casos na família, né, a propensão de saúde, a propensão Obrigada. da Não é pessoa Covid, desenvolver. gente. Tô Não, fazendo isolamento desculpa, social certinho, explica esse espirro. né? Então a gente tem sim a tendência, né? Mesmo porque quando você tem, por exemplo, uma mãe que tem transtorno obsessivo compulsivo não diagnosticado e ela tem todo aquele cuidado, aquele trato com o filho, ela acaba desenvolvendo uma criança ansiosa, né? Então as mães que estão ouvindo a gente, tome cuidado, É porque aprendido. é aprendido Eu posso também. falar isso, assim, é aprendido, né? Nesse caso. O filho, ele aprende nessa situação e para ele é o correto, né? Então sai disso, para ele discorda, enfim, aí, né, é uma luta constante dentro dele. Fala, tá, mas eu aprendi assim, aí ele vai pro externo e aí? Qual que é o A, certo? a minha mãe fazia isso, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes, eu tinha algumas colegas e
Uma delas desenvolvia muito essa questão de estar ali perto e muita higiene, muita água sanitária na casa. Eu não sei se Cândida, no interior de São Paulo chama Cândida, não sei se aí na capital também Sim, se chama sim, assim. sim. Então, o dinheiro dela era só em produto de limpeza, né? E ela tinha um filho. Eu brinquei com ela, eu disse, mana, tu tá transformando o teu filho numa pessoa ansiosa. Só que tu não tá percebendo isso, porque essa tua aceleração precisa ser tratada, né? Não é normal uma pessoa só pensar em produto de limpeza, né? Ela não pensava em outra coisa, Nesse né? Eu disse, pensamento, por exemplo, a mãe ou o pai, ou enfim, o irmão, tem medo de um animal, de um cachorro, alguma coisa. Aí tem uma criança. Essa criança, ela pode aprender e fica com medo assim o resto da vida, por exemplo. não digo que pode durar o resto da vida, né? Mas se ela fizer um trabalho em específico com isso, ela pode se recuperar desse medo, né? Até o momento que ela conseguia perceber o quanto esse medo não é real, né? Porque a ansiedade ela é um medo irreal, né? Ela pode sim desenvolver esse medo, dependendo de como, né? Porque a gente é diferente mesmo com pessoas ansiosas ao nosso redor, a gente pode permanecer firme, mas a ansiedade é contagiante, eu digo. Né? Assim como a alegria, né? A ansiedade, o medo, você tá de boa, aí de repente a pessoa vem, ai meu Deus, eu vou morrer, isso aqui é perigoso. Aí você também, meu Deus, será que é mesmo? Aí ela, não, mas é porque isso. Aí então você vai começando a gerar aquela ansiedade que não era nem tua, era de uma outra pessoa que chegou contigo. Então eu considero a ansiedade, sim, contagiante, né? Você tem a ansiedade, é isso que está acontecendo. Infelizmente, alguns governantes, né? Eu vi alguns vídeos acho que o prefeito do ABC aí, Ah, ele, ele falando. Eu, eu fico ansiosa com ele falando, olha, porque ele contaminou já, te fala. contagiou. Ah, Gente, ele fala, você diz assim, uau, será que eu tô contaminada? Que ele fala assim, tão desesperador. Ele fez um vídeo que ele pegou, foi diagnosticado com a Covid, né? E eu vi o vídeo que ele fez, ele chorando, em prantos. Eu disse, nossa, esse homem, ele faz um mal para a sociedade. Não porque ele queira, não porque ele é gestão seja. emocional isso, né, É Rê? a gestão Né? emocional. Não é, nós, não é todo mundo tem um líder de gestão de pessoas, enfim, tem que ter uma gestão emocional para lidar, né? Às vezes o mundo está caindo, né? Mas tem que Você estar tá ali presente. demonstrando confiança e vamos lá. E, gente, a nossa situação hoje é essa, mas vai passar, enfim, né? Porque senão vai contagiar essa ansiedade. Então, tudo que às vezes Vai. o gestor, enfim, tá falando, tá orientando para fazer uma coisa, mas ele mesmo, né, o corpo dele tá falando que, olha, não é assim, né? Eu até brinquei que ele parece aquele. Eu assistia Pica-Pau quando eu era criança. E ele Uh, parece com aquele locutor do Pica-Pau. Não entre em pânico, não entre em pânico. Aí ele começa a é, gritar. Não entre em é bem pânico. isso. E ele tá com pânico, né? Então ele tá entrando em pânico, tendo uma crise. Né? E aí a gente pensa, é contagiante sim, o desespero é contagiante, a alegria é contagiante, o amor é contagiante, né? Então a gente tem que tomar cuidado com certas emoções que a gente tem, porque elas podem contagiar outras pessoas. E da mesma forma acontece com o filho, né, que tem uma mãe ansiosa. Ele pode desenvolver sim ansiedade, principalmente ansiedade social. Às vezes mães muito repressoras, elas tendem a desenvolver no filho a ansiedade social, ou a fobia social, né? Então a gente tem que tomar cuidado sim com as nossas emoções e tem que aprender a gerir essas emoções, né? Fazer a gestão. Como é que eu estou me sentindo? Será que eu estou bem para falar com alguém? Né? O que está acontecendo dentro de mim? O autoconhecimento ele vai de encontro a isso, né? Ele vai ajudar você a entender teu estado, o que está acontecendo contigo e como você vai reagir diante disso, né? Então, se você deixa a emoção dominar a sua vida, você também vai acabar contagiando outras pessoas com a sua emoção que está
fora do controle. Bem, isso mesmo, concordo. E falando de ansiedade, assim, uma crise de choro é uma crise de ansiedade? O que é uma crise de ansiedade, exatamente, assim? Até que ponto que é crise e o que não é? Ok. A crise de choro, ela é um dos sintomas da ansiedade, né? Então, ela pode acontecer pelo fato da pessoa estar sempre por um fio, né? Então, as emoções estão tão à flor da pele que a pessoa não consegue lidar. Então, tem aquela crise de choro, é sintoma da ansiedade e quando ela vem misturada com taquicardia, né? A pessoa está com o coração acelerado, com falta de ar, até dor de barriga, né? Isso configura-se uma crise, né? Porque tem vários sistemas envolvidos aí. Então é como se o organismo dela entrasse numa espécie de fuga daquela situação. Então tá tão forte na mente dela, por exemplo, um ataque de pânico. A pessoa, ela está andando normalmente e tal, e de repente ela sente o coração dela bater mais forte. Ela diz, eu vou ter um ataque. E aí aquele coração começa a acelerar mais. Ela pode, se ela tem pressão alta, a pressão pode até elevar um pouco nesse momento. Então ela tem a falta de ar, os pensamentos dela não consegue raciocinar. Então sempre que a pessoa está nesse estado de alerta total, né, que quando a gente está com ansiedade, ocorre a presença de três neurotransmissores, né, a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Então, eles aceleram o nosso organismo para fugir, né? É como se a gente estivesse precisando fugir. E nessa fuga, a gente tem as reações corpóreas, né? Que é essas que eu já mencionei. Então, nisso se instala a crise de ansiedade, né? Só que ela não é permanente, ela vem e vai. Só que nessa velocidade que a crise de ansiedade fica vindo, voltando, e a ansiedade, cada vez que você tem essa ansiedade, é como se você estivesse em constante fuga e luta com o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que você está dessa forma, né, o seu corpo começa a agir, né, e aí você começa a enfraquecer também as suas defesas, né? A imunidade começa a enfraquecer por conta de tanta pressão, tanta fuga, tanto cortisol jogado, né, na corrente sanguínea e você acaba tendo uma baixa também da imunidade por conta disso. Então a crise de ansiedade, ela não é nada agradável para quem passa, porque ela é muito intensa, né? Ela é forte demais. Só que ela passa, mas aí se não trata, outro momento ela volta a acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse nível. Quer dizer que toda pessoa que tem ansiedade, ela vai ter uma crise forte? Nem sempre. Às vezes ela tem ansiedade, mas ela não tem essa crise. Ela tem os sintomas, né, andando ou em conjunto, dois sintomas, por exemplo, a crise de choro e o taquicardia, né, ou os pensamentos acelerados, mas nada que faça com que ela paralise, como no transtorno de pânico, quando ela tem aquele ataque de pânico que é rápido, intenso, né, e muito causa muito sofrimento, né? Então, a crise de ansiedade é quando tudo isso ataca junto, né? O E choro está sofre muito, relacionado. né? Muito tempo. Viver assim constantemente, né? Como o nosso cenário, né? Todo dia, ligar a TV, essas notícias, só notícia ruim, né? Essa constante alerta, né? Que nós estamos vivendo, e álcool gel, e se cuidar, e não pode cumprimentar, não pode, né? Não, Não pode ficar em abraçar. alerta constante, né? Nós, povos latinos, assim, né? Não pode abraçar, como assim? Né? É para nós uma nova adaptação, né? A gente Uhum. tem mais uma pergunta, Rê. Como diferenciar a ansiedade do estresse? Como é que eu sei se eu estou ansioso ou se eu estou estressado? O estresse, ele pode gerar também ansiedade, né? Então, a gente tem que analisar qual é o quadro, né? A pessoa estressada, ela tem
a motivação dela é, por exemplo, o excesso de trabalho, né? O excesso de atividades. Então, ela tende a desencadear o estresse, né? E por conta desse excesso de trabalho, pela cobrança e tudo, ela acaba desenvolvendo também ansiedade fora do controle. Mas elas são duas coisas diferentes, né? A ansiedade ela tem muito a ver com a questão da fuga, né? Da evitação, da fuga, né? Da preparação do organismo para uma situação de, vamos dizer assim, de corrida, né? Tem um perigo ali. E essa é a característica da ansiedade. Existe um perigo e eu tenho que fugir dele, né? Mesmo que seja um perigo no transtorno de ansiedade, um perigo gerado na minha mente, né? Porque a ansiedade ela tem essa característica. Os perigos eles são gerados aqui. E aí a gente tem que fazer aquela análise de pensamento. Isso é real, né? Ou isso é algo que eu gerei na minha cabeça, né? Então essa é a ansiedade. O estresse não. É o acúmulo de obrigações, é o acúmulo de é, responsabilidades que você tem, ou o acúmulo de atividades. Então, ele vem de uma fonte diferente, né? A ansiedade, ela vem da fonte mente, né? E o estresse vem da movimentação, né? Do volume de coisas que a gente tem. Então, é um pouco diferente nesse sentido. São coisas bem diferentes, né? As pessoas comentam, né? Estou estressado, estou ansioso, mas são coisas diferentes, né? Uhum. São bem A fonte diferentes. geradora. Isso mesmo. Tenho mais uma pergunta que surgiu. Como lidar essa questão de ansiedade, né, em casa, né, com esse monte de notícia, um monte de informação ruim, o estresse, a ansiedade, com vontade de comer excessivamente em casa? Como lidar com isso? A, a fome Faz emocional, parte da vamos. ansiedade? Como é que é isso, né? A fome emocional, vamos falar da fome Uhum, emocional. Ela é um sintoma, sim, da ansiedade também. Mas a fome emocional, ela chega na nossa vida por quê? Porque simplesmente é uma emoção que a gente não sabe lidar com ela. Por exemplo, você está esperando a ligação do crush, né? Ah, ele vai me ligar. Será que ele me liga? Será que ele não me liga? Ah, eu vou comer porque eu estou muito ansiosa por essa ligação, né? Ou então eu estou em casa, eu estou muito entediada porque eu não sei o que eu vou fazer, eu já não tenho mais nada para fazer. Então, o tédio também gera ansiedade e, perdão, gera fome emocional, né? E a ansiedade em si, uma das características fortes da ansiedade é justamente a pessoa querer comer o tempo todo. Então a gente chama isso de ruminação, né? Aquela característica de ficar mastigando sempre alguma coisa. E por que que isso acontece? Porque quando nós estamos nesse estado de alerta, que é o estado da ansiedade, a ansiedade nos deixa em alerta total, às 220 por hora, né? Então, nesse estado máximo que a gente tem, o cortisol ele vai tirando as energias, né? O cortisol, a adrenalina, que são esses neurotransmissores, né? Então, eles vão tirando a nossa energia, como se a gente corresse uma maratona e precisasse de mais energia. E qual é a energia do nosso corpo? Glicose, né? Glicose, açúcar. Vamos pensar açúcar, carboidratos, certo. né? Geram glicose. Então, a gente tem a fome emocional, que é a vontade de comer na ansiedade, mais voltado a doces, né? E voltado também a um alimento específico. Não é fome. A fome você se sacia com qualquer coisa. A fome emocional não. Eu quero só chocolate. É fome emocional. Ah, eu quero só pizza. É fome emocional. Né? E como é que você lida com isso? Primeiro, identificar qual é a fonte dessa sua fome. É o tédio, né? Você está entediado? Se for procurar comida, pensa, epa, peraí, deixa eu dar um nome para essa minha fome.
Vamos refletir sobre ela. Nesse momento que você faz essa quebra, aí o cérebro ele tem que trabalhar no sentido contrário. Então você começa a refletir. Qual é o nome dessa fome que eu estou sentindo? É um tédio? É ansiedade? É tristeza? Né? É estresse? Né? Então você tem que dar um nome para essa fome. E nesse momento de reflexão, ela tende a diminuir um pouco. Então você tem que ter esse movimento. Uma das coisas interessantes na ansiedade é sempre a vontade por doces, né? Então, quando você estiver nessa fome emocional, teu organismo está liberando cortisol, está consumindo aí a tua energia, né? Então, quando estiver nessa fome, pega um limão e toma um pouquinho de caldo de limão, sem açúcar, só o caldinho de limão, né? Os Eita. alimentos cítricos. É interessante que os alimentos cítricos, eles dão uma baixadinha no cortisol e o nosso cérebro ele tem que trabalhar porque não era aquilo que ele estava pedindo. Então ele também faz aquele movimento. Opa, como é que eu vou reagir a isso? Então o cortisol ele tenta abaixar, tende a abaixar com os alimentos cítricos, né? Não só o limão, mas um laranja também, o maracujá, ótimo calmante natural, para quem pode tomar maracujá, né? Então, os alimentos cítricos, eles são bastante recomendados. Quando você estiver nesse tédio, nessa fome emocional dentro de casa, que isso é constante, né? É Para uma quem está dentro de alternativa casa. aí explicando, né? Via neurônios aí. Então É, justifica um pouco, né? então, Essa, essa questão de necessidade e vontade, né? uhum. A fome natural, né, a fome física normal, ela vem aos poucos, né? Eu passei um tempo sem comer, então ela vai vindo aos poucos. A fome emocional, ela vem de uma vez. Quero comer. Tem até muito desses desenhos hoje, né? O cérebro diz, quero chocolate, né? Então Ah, é você vai atrás do verdade. chocolate, né? Ai, Aí a quero fome física, não, pizza. você tem que comer, não é chocolate que vai te alimentar, né? São coisas Exatamente. bem diferentes, né? E Não aí vai te alimentar. o pessoal tá dizendo, na quarentena eu vou ficar uma bola. Vai fazer exercício físico, né? Existem alternativas hoje na internet, tem sites no YouTube que ensina você a se exercitar em casa. Eu faço isso, particularmente eu gosto de manhã cedo acordar e fazer meu exercício dentro da minha casa. Não posso sair, né? Então eu faço meu exercício dentro de casa. E eu acho isso muito bom, porque eu acordo eu tenho um dia muito bom, né? Muito revigorado, sem aquele estresse, aquela adrenalina. Então libera todas essas coisas que faz com que a gente fique focado é, numa coisa só e acaba tendo essa fome emocional. Então vai procurar fazer outra coisa, te distrair. O que tu gosta de fazer? É um hobby? É tocar violão? Eu adoro tocar violão. Isso Então quando também eu já tô responde a nossa estressada. próxima pergunta aqui, a nossa última pergunta, que a gente tem uns 10 minutinhos antes da live cair. Como Uhum. lidar com o excesso de informação? Isso ajuda também, né? Os exercícios, né? Essas atividades de lazer, né? Sim. A sua vida não é só televisão, tá? Não é só noticiário. Eu estava comentando com meu esposo, que a gente parece que tá todo mundo assim num cenário de, sei lá, futebol, eleição. Aí o jornalista, agora vamos ver direto de Brasília como está o nosso cenário do Covid. Gente, não é Tem a campeonato, não parte do é. sensacionalismo, né? Sim, Sim, é sim. real, é grave, sim, mas até que ponto eu posso me deixar me envolver ali com essas notícias para não ficar esse 220 que você comentou, né? Senão eu tô sempre em Sim. alerta e como lidar, né? Porque senão eu vou gastar muita energia mental e tempo, vou me desgastar e às vezes eu nem fiz o meu trabalho diário, às vezes nem é uma atividade cansativa, assim, né? Mas a gente já Uhum. sai esgotado emocionalmente, né? Como Um lidar com princípio isso, né? Um princípio básico é: se está te fazendo mal, te afasta. Eu não sou a favor que você seja ignorante, de que você não procure Não, informação, tem que ter mas não conhecimento, passa, é, não passa o dia no Google porque existe sensacionalismo
aos montes. Acompanhar o número de mortes. Nossa, você via Ah, quantos morreram ali? Não, gente, né? Nos hospitais estão até fazendo o inverso, Regiane. Estão incentivando a divulgar os números de alta hospitalar, para as pessoas começar a acompanhar as altas. Então, não sei se você já chegou a receber os vídeos, né, do pessoal aham, pessoal, levando, né, botando palmas, enfim, levando até a porta, assim, para começar a divulgar isso, gente. Tem a parte ruim aí nessa pandemia, mas, gente, tem as altas, né? Tem pessoas se recuperando, né? sim. Tem outro lado também, né, disso. E uma coisa também importante é exercitar a gratidão. A gratidão é um comportamento, é uma atitude que faz muito bem para o organismo, né? Ela estimula a transmissão da felicidade, ela nos dá aquela sensação de alívio. Então, se Ai, é você está ótima muito colocação para a gente pilhado, finalizar essa live, é verdade, super concordo. se está pilhado, vai agradecer por alguma É, coisa que você tem na sua vida, por alguma coisa, é, pelas tuas pessoas que estão ao teu redor, pelo aquilo que você tem na sua vida, ou como pessoa, ou no seu dia, tem sempre algo para agradecer. Então, ter esse comportamento, fazer esse movimento de gratidão faz muito bem para a alma, para o coração e libera também o hormônio da felicidade, né? Então a gente precisa fazer esse movimento inverso, o movimento da gratidão, que é super importante e que nos traz alívio e traz esperança. Quando a gente sugestiona só o negativo, a gente tende a ai, ter uma é. visão escura do mundo, E é né? muito E quando mais a gente fácil ir pelo lado negativo, né? O difícil é sim, retomar ali a parte positiva. Gente, vamos lá, vamos agradecer, vamos retomar também, né? Certo. Regiane, quero agradecer muito a sua participação. Um bate-papo bem legal, bem interessante. Esse tema super atual, né? E para fechar aí, minha gratidão por ti aí, pelo nosso gratidão bate-papo. também. Tá bom? Agradecida pelo Obrigada, pessoal convite. de casa. Live, sim, muito divertido. A gente Certo. está falando sobre assuntos importantes, né? Então isso é muito gratificante para a gente, enquanto profissional de saúde, trazer isso para as Demais. pessoas. Demais. Obrigado, Rê. Tchau, boa Um noite, abraço. gente. Boa Tchau, noite, Rê. tchau, gente.